Na semana passada falamos das marcas top 10, das marcas mais antigas do mercado outdoor no mundo. Então a gente falou da 10ª até a 6ª colocação. Vamos relembrar, a gente falou da Columbia, a gente falou da Vibram, falamos também da La Sportiva, da Coleman e da Deuter. Minha memória tá boa, viu? E hoje nós vamos falar da 5ª posição, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª, a mais antiga marca do segmento outdoor, conhecida aqui no Brasil. Depois eu vou dar um bônus falando de uma mais antiga ainda, que não é conhecida no Brasil, mas está em muitas lojas, por exemplo, do mercado europeu. Vamos lá? Na 5ª colocação das 10 marcas mais antigas do mercado outdoor mundial, a gente vai falar da CAMP, que é a abreviação de concepção de artigos para a montanha Premana, fundada na cidade de Premana por Nicola Codega. Nicola já era um artesão de ferramentas com ferro forjado e passou a sua oficina para o seu filho, Antônio Codega, que fabricava piquetas de gelo, e ele fornecia para o regimento italiano nos Alpes. A cidade de Premana, ela fica incrustada nos Alpes italianos. E uma informação interessante é que 27% de toda a superfície dos Alpes ela está na Itália, que só perde para a Áustria, que tem 28% da superfície dos Alpes dentro do seu território. A diferença é que a Itália é um país bem maior, né? Então esses 27% dos Alpes que tem ali dentro da Itália representa apenas 17% do território italiano, quando se a gente for comparar com a Áustria, representa 65% do seu território, né? Aliás, é estranho de ver que não tem muitas empresas, aliás, na lista das 10 mais antigas não tem nenhuma empresa austríaca nessa lista. A gente vende aqui na loja, por exemplo, a marca Dachstein, que é uma empresa austríaca, que aliás faz botas muito interessantes, botas para você utilizar, por exemplo, nos Alpes, mas não temos muitas outras referências e nem muitas marcas antigas que vêm da Áustria. Deveria ter mais, hein? A marca número 4 da nossa lista, em 4º lugar, está uma marca francesa fundada em 1888 na região de Morez, em Jura Mountains, na França. Nós estamos falando de uma empresa fundada pelo Jules Bolt, a Julbo, marca de óculos que eu adoro, que a gente vende aqui na loja. Aliás, o meu óculos Julbo estava aqui próximo, eu já deixei aqui do lado para mostrar para vocês, ó. E a história do Jules é muito interessante. Bom, primeiro vale lembrar que quando a gente fala de indústria ótica na França, ela surgiu muito antes que isso, ela data de 1796, ou seja, há muitos e muitos anos que se já fabricam óculos de receituário e também óculos de sol. O Jules tinha uma missão dada pelos caçadores de cristais dos Alpes. Existiam caçadores de cristais nos Alpes. Aliás, os Alpes eles eram ricos tanto em minérios, ouro, quanto em cristais, pedras preciosas, né? E esses caçadores de cristais deram essa missão para o Jules para que ele fabricasse um óculos de montanha de qualidade para que eles pudessem subir os Alpes, enfrentar aquele reflexo do sol na neve, e também o ar mais rarefeito incide maior os raios solares, então eles precisavam de óculos de proteção de qualidade. E foi o que ele fez, ele batizou essa primeira linha de óculos dele como Cristallier, em homenagem aos caçadores de cristais. Aliás, existe em Chamonix, para quem visitar lá, procure o Museu do Cristal. E nesse Museu do Cristal você vai ver uma história bem interessante do Jacques Balmat, que foi o primeiro homem a subir o Mont Blanc, ou Monte Bianco. Ele subiu o Mont Blanc no ano de 1786. Fantástico, né? A gente está chegando em 1700, né? Então vocês vão descobrir também que após a descida dele do Mont Blanc, começaram a surgir os rumores de que ele tinha descoberto, né, a mina do ouro. E realmente, ele desceu de lá com muitas informações, porque ele tinha avistado essas pedras preciosas e o ouro na montanha. E foi dali que começou a caça a toda essa riqueza ali nos Alpes. E outro detalhe interessante, antes da gente sair da marca Julbo, eu falei que ela é da região de Morez, na Jura Mountains, ali colada a Genebra, não está muito longe de Genebra, e por onde desce o rio Rhône. Eu já estive nessa região fazendo um cicloturismo descendo o rio Rhône,
é a região de Provence, na França, onde tem uma culinária fantástica e também produção de vinhos, os famosos Côtes du Rhône, né, os vinhos produzidos às margens do rio Rhône, que alaga em certos períodos do ano, então ele deixa a região muito fértil para a produção de vinho. São vinhos de custo bom e vinhos de muita qualidade, né? Você encontra no Brasil facilmente também vinhos com esse nome, Côtes du Rhône, e tem também vinhos caros vindo daquela região ali, como por exemplo Châteauneuf du Pape, mas nós não viemos aqui para falar de vinho. Na terceira posição, terceira colocação, nós vamos falar de uma marca suíça, marca essa que eu adoro. Nós vamos falar da Victorinox, fundada por Karl Elsener em 1884. Quem acompanha nosso canal já deve ter ouvido falar de Karl Elsener, inclusive por um vídeo que eu coloquei no ar chamado Produzindo uma Lenda, onde eu conto todos os passos, eu mostro em imagens da fábrica, uma narração minha contando como que é produzido um canivete Victorinox. É lindo esse vídeo, meu filho pede sempre para eu colocar ele novamente para ele assistir. Karl Elsener fundou uma associação de produtores de faca na Suíça e essa associação fornecia facas para o exército suíço. Porém, em 1892, essa associação praticamente se desfez. Quase todos os associados foram embora porque não conseguiam competir com facas produzidas na cidade de Solingen. Os alemães conseguiam fazer facas com preços muito melhores do que as que vinham na Suíça. Porém, Karl Elsener era um cara insistente. Ele continuou fornecendo para o exército suíço, apertando suas margens e acabou acumulando dívidas. Karl Elsener teve a ideia então de desenvolver um canivete mais esportivo para o público em geral e usou nesse canivete uma expressão de o original do canivete suíço. Patenteou isso daí e começou a vender para o mercado. E fez o maior sucesso. Pessoas do mundo inteiro queriam comprar esse canivete original do exército suíço. Porém, esse canivete nem mesmo foi fornecido para o exército suíço. Haviam outros modelos que Karl Elsener fornecia para o exército suíço, mas não esse modelo em questão. Mas a Suíça permitia que ele usasse essa expressão original do exército suíço. Vale lembrar que existe uma outra marca também, a Wenger, que usava uma expressão muito parecida com a que a Victorinox usava, né? Ao invés de original do exército suíço, a Wenger usava a expressão genuíno do exército suíço, Genuine Swiss Army. Então essas duas marcas competiam e muitas pessoas faziam confusão. Então qual que é a marca afinal que é a oficial do exército suíço? Na verdade eram ambas. Desde 1908 até 2005 ambas as marcas forneceram para o exército suíço. E foi em 2005 que a Victorinox comprou a marca Wenger e então a partir disso ela juntou todo o grupo e passou a não ter mais essa briga das duas expressões original e genuíno, né? Duas expressões que significavam a mesma coisa. Uma história interessante é que os canivetes realmente oficiais que eram vendidos e utilizados pelos soldados do exército suíço recebiam o nome de Soldatenmesser, ou seja, ferramenta do soldado. E foram algumas edições da Victorinox que utilizaram esse nome de Soldatenmesser, né? Se não me engano foram uns 6 modelos. E o último deles, que foi de 2008, se não me engano, era um canivete muito parecido com esse daqui, ó. Eu não tenho ele aqui na loja agora para mostrar, mas era muito parecido com esse aqui, só que na cor verde. Esses canivetes com as lâminas maiores, né? Essas lâminas grandes, que aliás eu tenho um que eu ganhei da Victorinox, está em casa. Então esse foi o último fornecido para o exército suíço, que eles têm até hoje, eles usam até hoje. Outra informação interessante também é que toda figura importante que visita a Suíça de forma oficial acaba ganhando de presente um canivete suíço como esse. E além também de ser uma das marcas que a gente tem aqui na loja que nunca apresentou um produto com defeito. A gente nunca vendeu um canivete que voltasse para nós porque estava com algum defeito. E com relação ao nome Victorinox, foi em 1909, quando faleceu a mãe do Karl Elsener, senhora Victoria, que ele passou a chamar a empresa de Victoria e Inox, que era o material que ele já usava na época, e passou então a ter o nome de Victorinox. Na posição número 2 dessa nossa lista das top 10 marcas mais antigas do mercado outdoor, eu volto a falar de uma marca italiana da região de Turim,
marca também nascida próximo dos Alpes. Uma marca fundada por Cesare Ferrino. Nós vamos falar da marca Ferrino, fundada em 1870. Cesare Ferrino foi fazer um curso na Alemanha sobre uma nova tecnologia que estava surgindo na época de impermeabilização de tecidos. Ele trouxe então esse know-how para a Itália e começou a fabricar barracas para exploradores, para alpinistas e até mesmo para o exército italiano. Ele tinha, além disso, clientes como, por exemplo, montadoras de automóveis. Um dos clientes dele era o Giovanni Agnelli, fundador da Fiat. Ele fabricava, aliás, vou botar na imagem aí um dos carros da Fiat da época, para vocês verem ali que ia uma cobertura em cima do carro. Essa cobertura é uma cobertura impermeabilizada que vinha das fábricas do Cesare da Ferrino. E a Ferrino também tem uma história interessante, porque é a única marca do mercado outdoor que eu conheço que possui 2 laboratórios em altitude, um deles no Monte Rosa, no refúgio Quintino Sella, e o outro no Mont Blanc, no refúgio Tete Russe. Nesses 2 refúgios, o que a Ferrino faz é deixar disponível as barracas da linha que está em produção deles e também os protótipos que eles estão produzindo, e as pessoas que estão subindo essas 2 montanhas podem optar por, ao invés de ficar no refúgio, ficar nas barracas da Ferrino, e aí eles pedem que essas pessoas preencham uma ficha no dia seguinte comentando o que eles encontraram de bom e de ruim na barraca para que eles possam ir melhorando os produtos. Isso é bem interessante. É um ambiente extremo, a gente está falando dos Alpes, numa latitude também alta, então muito gelo, muito frio, ventos fortes. É uma excelente oportunidade deles desenvolverem produtos e melhorarem esses produtos também. Em primeiríssimo lugar, nós vamos falar de uma marca fundada por Casper Thunder na cidade de Dintincon, 20 km a oeste de Zurique, na Suíça. Casper Thunder trabalhou 3 anos numa cordoaria, aprendendo a fabricar cordas, foi jornaleiro também e usou esse conhecimento na produção de cordas para montar a sua própria fábrica de cordas. Fez isso por décadas, cordas de muita qualidade. Aliás, vale lembrar que a primeira corda simples de escalada a receber uma certificação IAA foi uma corda da Mammut, a Dynamic Pro. A Mammut, mais recentemente, décadas atrás, começou a comprar diversas outras marcas grandes produtores de calçados, mochilas, e foi incorporando todos esses produtos na sua linha, que hoje é uma linha bem grande, é uma marca bem respeitada. Já esteve no Brasil, já vendemos uma Mammut na nossa loja. Hoje em dia acho que não tem nenhum importador oficial da marca, mas acredito que não vai durar muito tempo, vai voltar ao Brasil a marca Mammut, por isso ela está na primeira colocação da nossa lista. Vale colocar também que a Mammut comprou uma marca chamada, essa marca eu vou ter que ler aqui, Fuglsands Zuner. Essa marca foi a primeira a produzir um saco de dormir em 1890. A Mammut comprou essa marca. Então ela tem aí, além da história própria dela, a história das marcas que ela comprou envolvidas, né? E esse vídeo não poderia terminar sem eu falar de 2 marcas aqui. Uma delas é a marca Stanley, que quem nos lembrou foi o Júnior Costa no vídeo anterior. Essa marca poderia ter entrado no vídeo anterior porque ela é de 1913, porém eu esqueci dela e realmente não coloquei ela na lista, foi uma falha minha. Fundada nos Estados Unidos por William Stanley Jr., ele criou a tecnologia de isolamento térmico por paredes duplas isoladas a vácuo. Então ele criou aquelas garrafas de aço inox com 2 paredes e o vácuo entre elas. Isso já no ano de 1913, a mesma tecnologia que a Stanley utiliza até hoje, que muitas outras marcas também utilizam. Aliás, os produtos da Stanley já tinham desde aquela época o lema de que foram feitos para durar a vida toda. Então realmente é um produto que dura a vida toda. A gente facilmente no mercado consegue encontrar com pessoas que mostram garrafas que compraram há 20, 30 anos atrás e continuam perfeitas, continuam usando até hoje. Então as garrafas não se destroem facilmente. Agora, por fim, como bônus nesse vídeo, vamos falar da última marca aí, a marca mais antiga do mercado outdoor, uma marca que ninguém no Brasil conhece, por isso essa marca não entrou na lista, mas estou colocando aqui como um bônus falar dela. É a marca Schoeffel, da Alemanha, uma marca de
1804, uma marca com 216 anos de história hoje, fundada por George Schoeffel. Essa marca ela tem uma história muito interessante. George Schoeffel fabricava meias e 2 anos depois que ele fundou a marca dele, o seu filho Joseph foi convocado, mesmo que contrário a ele, a lutar em parceria com o exército de Napoleão Bonaparte. Joseph Schoeffel lutou junto com o exército da Bavária em parceria com o exército de Napoleão Bonaparte. E ele teve um feito incrível, que foi salvar a vida de nada mais, nada menos do que o príncipe Ludwig da Bavária. E com isso, o Joseph Schoeffel ele passou a receber um salário vitalício do governo da Bavária. E com esse salário, com esse dinheiro que entrava, ele conseguiu investir na empresa que herdou do pai e poder ir crescendo a empresa cada vez mais. A Schoeffel hoje fabrica muitos equipamentos, vestuário para hiking, para trekking, para montanhismo, para as pessoas que vão subir montanhas nos Alpes. E já que a gente falou do príncipe Ludwig da Bavária, vale comentar, a gente falou no vídeo anterior sobre a Oktoberfest, que ocorre ali na região de Munique, na Bavária, e sem querer, estudando sobre o príncipe Ludwig, eu cheguei numa data interessante. No dia 12 de outubro de 1810, Ludwig se casou com Teresa, e essa festa que eles fizeram nesse dia foi tida como a primeira Oktoberfest realizada em Munique. Muito interessante, né? Como as histórias se conectam, e um resumo dessas 10 grandes marcas, mais essa marca Schoeffel que eu falei agora, quase todas envolvidas com a Europa, quase todas cresceram muito em períodos de guerra. Então a gente tem histórias incríveis aqui que levam realmente a uma história com um contexto geopolítico bem interessante. Para quem assistiu esses 2 vídeos e gostou, espero que dê aí um like no vídeo e coloque em comentário de vocês para que inspire a gente a fazer outros vídeos parecidos com esse. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, quiserem aprender especificamente sobre alguma das marcas que a gente falou ou sobre outras do nosso ramo, é só pedir aí, a gente vai estudar e vai fazer um vídeo novo para vocês. Um abraço e até a próxima!